Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos aqui para o programa O Código do Céu, trabalhando aqui a semana do dia 19 a 25 de maio. Uma reta final aí, né? O mês já passamos mais aí da metade, né? E estamos caminhando para uma lua minguante, a lua minguante que vai ser no dia 20. A segunda lua minguante em seguida no signo de Aquário. Então, há exatos 30 dias atrás, no dia 20 de abril, tivemos uma lua minguante a 1 grau de Aquário. E agora nós temos a próxima lua minguante, que agora é dia 20 de maio, uma outra lua minguante, mas agora 29 graus do signo de Aquário, com um ângulo bem forte e desafiador com o planeta Urano. Então, vamos falar um pouco sobre esse céu, o que você pode esperar desta semana. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito e muito bem-vindo, tá? Sou Paloma Rodrigues, estou aqui toda semana. Semana passada eu furei com vocês, quero até pedir aí desculpas, mas a gente tem essa parceria aqui, né? Quando eu tenho alguns compromissos familiares, pessoais, eu não consigo gravar, porque eu faço a gravação no final de semana para editar e já colocar aqui no canal. E aí é bastante agitada a semana, enfim, né? Faz parte aí do processo. Mas vocês não estão na mão, tá bom? Porque nós temos o site agora. Você já entrou no site? Então, aqui na descrição eu vou deixar o meu endereço do site. Lá tem previsão e aconselhamento, tá? É uma previsão com aconselhamento, tá bom? Para que você possa refletir sobre a semana. Inclusive, já tá lá no site, porque todo domingo sai previsão para vocês nova de conselho da semana. E essa semana eu estou falando exatamente dessa lua minguante, o que está minguando aí na tua vida, o que está encerrando, o que precisa ser encerrado ou melhor trabalhado. Então, tem algumas luas minguantes que elas são maravilhosas, não é porque é minguar que é ruim, tá? Tem luas minguantes que às vezes minguar algo é uma bênção na nossa vida, não é verdade? É uma dádiva. Então, entra lá no site que lá vai estar a previsão para todos os signos da lua minguante, tá bom? Convido você para entrar. E aí você não deixa de ler, né? É um texto até bem pequenininho, porque eu fui bem objetiva essa semana, porque é uma lua que a informação é uma só, então não tem muito o que ficar colocando. Diferente quando é lunação, quando é lua cheia, aí a gente tem mais informação aí do céu, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos lá. Essa lua minguante, eu acho muito interessante, né? Quando isso ocorre de tempos em tempos, não é algo assim diferentão, tá? Pelo menos porque a lua, o movimento lunar, ele é diferente do movimento solar, né? Então ele não tem um movimento de 30 dias como a gente tem o mês, né? O solar, vamos arredondar, vai 30 dias. O movimento lunar não, o movimento lunar é 27, 28 dias, né? Tem o movimento sideral, mas eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas o movimento da Lua é natural de chegar a um período que a gente vai ter 2 fases numa mesma Lua, tá? E nós tivemos 2 fases, só que desta vez 2 fases de Lua minguante, pegando ali o signo de Aquário, tá? Então, quando isso acontece, é interessante, por quê? Porque o céu está nos contando que a gente precisa realmente fazer uma revisão e que talvez encerrar ou finalizar algo não é tão fácil assim, tá? E Aquários, ele vai falar do grupo, ele vai falar do trabalho em equipe, vai falar dos projetos, vai falar das suas ideias. Então é muito importante que você faça uma avaliação se a sua ideia ela é construtiva, ela está caminhando para algo que é o ideal para você, tá? Porque este céu ele nos convida a mudar de opinião ou mudar de ideia, tá? Porque Urano ele tem a energia da ideia, a ideia que vem
o projeto, como que você vai construir e consolidar esse projeto ou essa ideia, tudo bem? Mas é claro que cada signo vai sentir esse impacto num determinado setor específico. E aí, para você, é só entrar lá no site que você vai ler sobre essa previsão para cada signo, tá? Porque aqui no canal, a previsão que eu faço, a gravação, que eu trago para vocês é a lunação e a lua cheia, tá bom? Essas outras fases estão lá no site, aliás, no site vai ter toda semana. Então você pode tanto assistir aqui a alunação e ler também lá no site, quando for o caso da alunação, que é a próxima semana. E eu já estou preparando aqui os vídeos para passar para vocês as previsões, tá bom? Então, voltando aqui para nossa análise dessa lua minguante, essa lua minguante ela tá fazendo uma quadratura com o planeta Urano, tá? Nós temos aqui duas quadraturas, duas. Na verdade, nós temos 3 quadraturas que me chamaram muito a atenção, tá? Eu quero falar um pouco sobre cada uma. Primeiro, a Urano, que é o protagonista desta lua minguante, tá? Então, é isso. O que você precisa mudar, né? A mentalidade. Talvez a sua mentalidade, ela pode estar te atrapalhando, tá? Ou o grupo que você está, a maneira como você está lidando com algumas pessoas ou com uma ideia, precisam de ajustes aí, tá? Na verdade, precisa de uma quebra, precisa de um desfecho necessário para que um setor se renove, tá bom? Ok, então isso é essa quadratura. E Urano, ele vai atuar no caos, porque é assim que ele faz. Então, isso pode se manifestar em rupturas, cortes, afastamentos, imprevisibilidades, tá? Cuidado, porque Urano, ele é problema elétrico, tá? Cuidado se você tá com algum problema elétrico na sua residência, no seu local de trabalho, não importa o local, né, gente? Eu vou ser sincera, eu tenho um pouco assim de receio com eletricidade. Eu acho que eu tenho uma questão com Urano no meu mapa e eu tenho um pé atrás com eletricidade, né? Então, meu marido, minha filha já estão acostumados assim com os meus temores, né? E eu já fico esperta. Na verdade, eu fico em estado de vigília, né? Em relação à parte elétrica. Então, fica aí a dica, tá bom? Porque e Urano a gente também pode considerar equipamentos eletrônicos também podem pifar e podem acontecer coisas, né? Eu tive a oportunidade, depois eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma reportagem que eu vi do padre Lancelotti, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? Que tem muito a ver com esse céu aqui. E aí, nós temos uma outra questão aqui muito interessante e desafiadora, porque Júpiter está quadrado a Saturno. Então, esta quadratura é uma quadratura que nos convida a corrigir um erro, tá? Corrigir um erro. Por quê? Porque aqui você está errando ou você está passando por uma situação difícil, tá bom? Então, a gente tem um céu que fala sobre a gente ser um pouco mais questionador. E questionar é muito importante, tá? Questione, não aceite tudo, analise, crie na sua consciência a possibilidade de você perguntar, avaliar, entender, analisar uma situação, isso é sadio, tá? E essa quadratura, para quem está passando por alguma questão burocrática, é assim: se você tem provas, siga adiante. Se você não tem, talvez aqui você está caminhando para uma reta final, tá bom? Porque aqui existe uma questão da justiça, de ter que, por exemplo, essa quadratura, um erro, e você questionar um erro também pode acontecer, tá? Isso também envolve burocracia, porque Júpiter ele é um significador de qualquer tipo de burocracia, regras, leis, normas, tá bom? E nós temos aqui um Mercúrio quadrado a Marte. E essa quadratura, ela nos dá um pouco de impulsividade,
né? Tudo bem que isso ocorre em signos fixos, que é Mercúrio em Touro e Marte no signo de Leão. Então, geralmente o signo fixo, eles não são impulsivos, né? Os signos fixos, que é Touro, Leão, Aquário e Escorpião, são signos mais planejadores. A natureza é mais planejador, de colocar os pés no chão, né? Avaliar. Só que essa quadratura em signos fixos, ela tá falando para que você não insista tanto numa situação, para você fazer uma avaliação. Porque o fixo, às vezes, é aquele cabeça dura, né? Às vezes a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, né? E a gente fica naquela persistência, mas é uma persistência que não é tão inteligente. Então, ela pode colapsar problemas, trazer para você algum tipo de desafio, algum tipo de obstáculo, tá? Então, aqui seria assim, o exercício de uma flexibilidade ou a coragem para romper algo muito difícil, tá? Leve isso para aquilo que você está passando. Mas essa quadratura, cuidado com acidente, cuidado com brigas, cuidado com situações que podem chegar ao extremo, porque Mercúrio, ele tem muito esse significado da imaturidade, né? Então, nós temos um céu que nos convida a agir com maturidade, tá? E aí eu quero fazer agora para vocês uma avaliação do que aconteceu do padre Lancelot. Tem um vídeo dele que ele estava pegando, porque desapareceram, né, pessoas, moradores de rua na Cracolândia, em São Paulo, e ninguém sabia onde que esses moradores estavam, né? E eu assim, olho assim o trabalho dessas pessoas que trabalham com amor, porque aqui, gente, a ideia, bota uma coisa na cabeça de vocês, não é direita e esquerda. A ideia é fazer o que é certo. Se vocês ficam presos nisso, né, amarelo, vermelho, vou para lá, vou para cá, você perde o campo de visão, tá? O que é ter um campo de visão? Você olhar de uma maneira mais ampla e trabalhar o bem, fazer as coisas com amor, com gratidão. Então isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com fazer o que é certo. E fazer o que é certo, a gente leva umas apunhaladas, né, da sociedade, daqueles que estão no poder, que poderiam fazer diferente e não fazem, e de pessoas que às vezes por ignorância, eu vejo assim, é uma ignorância, né? Quantas e quantas vezes eu atendo mães, né, pais, que não conseguem corrigir o filho, mas aponta o dedo do filho do vizinho, né? Então, assim, nós temos que parar para analisar a nossa própria vida e esse céu, ele nos convida a fazer isso. Por que eu estou trazendo o exemplo do padre Lancelot, que faz tantas coisas boas e que é tão massacrado, né, de uma maneira absurda? E aí as pessoas falam, não, eu quero bem, ou eu prego bem, mas se tornam pessoas hipócritas. Pega o Pai Nosso, lê o Pai Nosso, fala, pega cada frase, faz uma reflexão, se você realmente está dentro daqueles valores, se você está perfeito, tá? E eu estou decidindo trazer um pouco isso para cá, para a gente ver como a astrologia ela tá de fato acontecendo no mundo. Então, Lua em Aquário envolve grupos. Então, o que nós temos aí? Um grupo de moradores de rua. E devemos entender que tudo que está numa sociedade, ela é produto da mente coletiva. Então, como que a gente pega e vai pegar uma coisa e jogar fora e falar, eu não quero isso aqui é feio, boto no lixo, jogo fora, descarto. Isso é muito complexo, muito complexo. Então, uma lua em Aquário, a 29 graus, quadrado com Urano, né, que está convidando a gente a mudar a nossa mentalidade, né, a romper com algo medíocre, com a própria ignorância. E que Mercúrio quadrado a Marte, né? Marte é a violência,
né? É a violência. Mas, Paloma, todo mundo ali é vagabundo. É assim que falam, né? Então, mas é produto e dever da sociedade, é produto do nosso inconsciente tudo isso, entendeu? Quando você começa a olhar e a perceber, todos nós somos coparticipativos de uma sociedade. E nós temos também aqui o Júpiter quadrado a Saturno, né? Então, que vai falar exatamente dessa mediocridade, né? Que aí entra em questões é isso ou aquilo, né? E esquece daquilo que tem que ser feito verdadeiramente. Pensa um pouquinho sobre isso. Pega esse exemplo e traz para sua vida. O que na tua vida você precisa mudar a sua mentalidade? Às vezes, essa mudança de mentalidade, às vezes para alguns é para prosperar. Eu tenho uma visão muito limitada sobre dinheiro, sobre o que é ter dinheiro, o que é ser próspero, e por conta de uma mentalidade muito rasa, ou de uma mentalidade muito arrogante, ou humilde, uma visão errada de humildade, me leva a não prosperar. Entendeu? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Estamos aqui na face da Terra para evoluir, para progredir, para crescer, para honrar a nossa vida, honrar a nossa estadia aqui. E depois que a gente chega lá do outro lado e fala, cara, o que eu fiz? Nossa, eu fiz isso. Como que é lidar? O arrependimento, ele corrói a alma. E uma coisa que eu aprendi, né? Isso eu devo a uma filosofia que eu frequentei por muitos anos e ainda vou, e admiro muito, que é a Seitinoye. Não existe pessoa ruim, só existe uma pessoa que ainda não descobriu que é boa, porque todos nós, a nossa natureza é a bondade, é o bem, é a perfeição, é o alcance da luz. Só que nós, né, vamos também aprender a defender, a nos proteger e honrar o que a gente precisa ser feito. E infelizmente nós estamos numa era, infelizmente, né? Talvez é felizmente, estamos numa era de aquário em que os grupos, os grupinhos, o coletivo, a pessoa que é assim, o outro que é assado, mas aquele outro não dá com aquele, porque não fala com aquele. Então, todo esse tipo de situação, infelizmente, ainda vai ficar pior. Mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo até que vem uma pandemia, né? Como veio, para entender o quanto nós todos precisamos nos unir para realmente fazer a diferença, tá? Bom, dito isso, agora algo importante, tá? Nessa semana, não que o que a gente não falou não fosse importante, mas tem mais coisas aqui para dizer. O planeta Saturno entra no signo de Áries, agora dia 25, tá? Lá no domingo. Ele vai ficar até o dia 1º de setembro, porque ele ainda vai ficar retrógrado, ele volta para Peixes. Então, ele fica em movimento retrógrado, lá no dia 12 de julho, tá? Aí, lá no dia 1º de setembro, ele entra em Peixes neste movimento retrógrado. Lá no dia 27 de novembro desse ano, ele entra direto, e entre o dia 13 e 14 é que ele vai entrar de volta em Áries, aí agora definitivamente. Ele vai pegar bem entre um dia e o outro, então dependendo do lugar que você mora, pode ser ou dia 13 ou dia 14, tá bom? De fevereiro. Então, pessoal, nós vamos começar um período aí importante, né? Mudanças importantes. O Saturno, o senhor do karma, saindo do signo de Peixes, onde foi um período muito para a gente trabalhar nossos medos, nosso estado emocional e psicológico, nos fez olhar para coisas ocultas ou coisas que a gente não sabia lidar, ou nem sabia que existia, ou que aquilo de fato afetava a nossa vida. Terminamos esse processo e agora a gente vai para Saturno no signo de Áries. Áries vai falar sobre o nosso posicionamento, a nossa coragem de seguir, de fazer a nossa vida, a nossa jornada acontecer, tá?
Então, seremos cobrados em quê por Saturno? Em nossa atitude, tá? Em nossa coragem. Qual é a batalha que você quer enfrentar? A batalha que você está inserido, ela é uma batalha que vale a pena? Você se acovarda diante de algumas situações ou você tem coragem para fazer aquilo que é certo, né? Então, é um período aí, né? Bastante importante aí para a humanidade, para todos nós, cada um vivendo isso de uma forma ou de uma maneira, e aí vai do estado de consciência de cada um, tá bom? E nós temos também no próprio dia 25, Mercúrio entra em Gêmeos, e ele fica até o dia 8 de junho, então Mercúrio em Gêmeos é um domicílio, que na astrologia significa que ele está transitando na casa dele, e ele nos convida aqui a agir com o nosso mental, a colocar essa mente para estudar, para se comunicar, para de fato a gente cocriar coisas melhores. Lógico que esse trânsito, por ser um domicílio, o domicílio é uma faca de dois gumes, então podemos também ficar disperso. É um trânsito que dá muita estafa mental, muita coisa para se fazer, para se organizar, e aí se perde o foco, tá? Mas quando dominamos um domicílio é maravilhoso, porque aí você pode produzir, escrever muito, focar nos seus estudos, mexe com a relação com as pessoas, principalmente as relações interpessoais também, então favorecendo bastante aí, tá bom? É uma semana muito bacana para relacionamento, para os relacionamentos que estão funcionando, que está tudo em harmonia. É uma semana que, apesar de tudo que a gente colocou ali dos aspectos desafiadores, a gente tem a Vênus fazendo um bom aspecto com Marte. Vênus e Marte é a contraparte um do outro, então temos aqui a possibilidade de alinhar alguns projetos ou de alinhar relações de afeto e também relacionamento amoroso, tá? Então esteja aberto aí, é uma semana interessante para quem tem a sua contraparte ou para quem tá namorando ou aberto a conhecer novas pessoas aí, tá bom? E nessa semana também, Sol, agora dia 20, Sol entra em Gêmeos, quero já parabenizar os geminianos que vão fazer aniversário, vai começar a temporada de Gêmeos, bastante movimento, né? Estímulo mental, a comunicação, né? A abertura para aprender coisas novas, a jovialidade que alimenta e nutre a alma, não é verdade? Bom, então é isso, pessoal, que eu tenho para vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você entender essa semana. É uma semana que, apesar de ser uma lua minguante, coisas estão sendo encerradas, tá trazendo para a gente uma perspectiva muito nova e que cabe a você aproveitar essa fase, porque o importante é que você continue, que você seja feliz e que você construa uma vida boa, baseada no amor, na luz e fazer o bem ao próximo e aprender também a se defender, lógico, porque às vezes a gente passa por momentos e aprender a dizer não, aprender a se posicionar, tudo isso é amor, né? Amor, gente, não é afeto. Amor é fazer o que é certo, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais!